O famoso caso Panasonic envolve um consumidor que teria adquirido uma filmadora Panasonic nos Estados Unidos em 1991. De volta ao Brasil, essa filmadora apresentou problemas de funcionamento e teve sua assistência técnica negada por Panasonic do Brasil. O produto não era comercializado aqui em território nacional. E diante do impasse, o consumidor ajuizou demanda, pretendendo ser ressarcido pelos custos do conserto da filmadora diretamente contra a sociedade brasileira, embora tivesse adquirido o produto da sociedade estrangeira. A ação, portanto, é ajuizada em face de Panasonic do Brasil. A pretensão indenizatória do autor acabou sendo extinta sem julgamento do mérito. Ele precisou então recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que também negou o provimento ao recurso, basicamente entendendo que a sociedade brasileira, a Panasonic do Brasil, não poderia ser responsabilizada por um produto vendido por uma empresa estrangeira. Em face desta nova decisão, o autor recorrente interpôs recurso especial e sustentava basicamente que teria havido negativo de vigência a diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 3º, em relação ao conceito de fornecedor, artigo 6º, inciso 4º, em relação à publicidade enganosa, e o artigo 28, parágrafo 5º, em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Entendia também que o acórdão e a sentença eram nulos porque não apreciaram o argumento do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1º, também do CDC, que se referia, então, à colocação do produto no mercado e à excepcionalidade da não responsabilização do fornecedor nacional. Ele entendia, o autor, que esse dispositivo deveria ser interpretado de forma mais ampla. A defesa de Panasonic do Brasil sustentava diversos posicionamentos, mas basicamente de que não seria hipótese de competência brasileira, de que ela não seria responsável por que pessoa jurídica distinta, de que não teria havido publicidade enganosa, nem de que houvesse grupo econômico a justificar a responsabilização. O relator do acórdão, o relator do caso, o originário do caso, o ministro Aldir Passarinho, entendeu que esse era um caso que talvez nem pudesse ter incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se referia a uma aquisição feita no exterior. Ele entendia, então, que uma vez que não ocorresse essa incidência do CDC, os demais dispositivos cairiam. E foi, então, o seu entendimento de que não se aplicaria o CDC porque era uma relação havida no exterior. Ele argumentou também que quando o consumidor adquiria um produto fora do Brasil, não pagava impostos de importação e, consequentemente, assumia um certo risco. Esse seu voto foi acompanhado também por outro ministro, o ministro Barros Monteiro. Contudo, o ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, que acabou se tornando o relator do acórdão, divergiu e entendeu que, nesses casos, haveria uma outra forma de se encará-los, uma vez que, numa economia globalizada, a proteção do consumidor deveria ganhar uma maior expressão, especialmente quando envolvidas marcas de renome e multinacionais. Haveria, então, segundo o ministro, um mútuo benefício entre a sociedade brasileira, Panasonic, e a sociedade estrangeira de quem é adquirido o produto. E como as duas se beneficiam dessa relação, haveria a responsabilidade da sociedade brasileira. Esse seu voto foi acompanhado pelos demais ministros, como o ministro Asfor Rocha e também pelo ministro Rui Rosado de Aguiar, que ainda acrescentou que, embora fosse desnecessário se apreciar o assunto pela desconsideração da personalidade jurídica, ela seria aplicável também ao caso concreto. Então, por maioria, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça resolveu conhecer e dar provimento ao recurso do turista brasileiro. Em face da decisão do recurso especial, a Panasonic do Brasil acabou opondo embargos que foram unanimemente rejeitados. E a decisão final acabou transitando em setembro de 2001. Contudo, em 2005, a STJ novamente estava julgando esse caso através de uma ação rescisória, de número 2931, em que a segunda sessão, por maioria, acabou não aceitando. O relator, ministro Castro Filho, entendeu que a discussão basicamente queria repetir o debate doutrinário jurisprudencial que já estava resolvido, e, portanto, entendeu que se aplicava nesse caso a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Ele foi acompanhado do ministro Barros Monteiro, do ministro Asfor Rocha, do ministro Carlos Alberto Menezes Direito e da ministra Nancy Andrighi. Contudo, o ministro Humberto Gomes de Barros divergiu, e ele entendeu que
não poderia ser aplicado o CDC nesse caso em concreto, uma vez de que se tratava de uma contratação fora do território nacional. E também entendeu que não poderiam se confundir duas pessoas jurídicas distintas. Ele foi acompanhado do ministro Ari Pargendler, que ainda levantou a hipótese de que o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1º do CDC, se referia, obviamente, a mercado nacional, ou seja, afastando hipóteses de contratação exterior, como a do caso concreto. Os ministros Fernando Gonçalves e Jorge Scartesini também seguiram esse entendimento. Como foi um caso de decisão por maioria, Panasonic do Brasil acabou opondo embargos infringentes, e estes, por unanimidade, foram rejeitados, uma vez que não caberiam quando a ação rescisória fosse julgada improcedente. Essa nova decisão acabou transitando em março de 2007, e em outubro de 2008 foi dado início à fase de cumprimento de decisão. Essa discussão, que se iniciou em 1991 sobre os custos de conserto de uma filmadora, só se encerrou em 2010 por transação entre as partes. Por que esse caso é tão importante? Porque ele traz ao debate justamente um dos temas pouco abordados pela doutrina, que é justamente o do consumo internacional. O que a gente pode perceber é que ele girou em torno, o recurso especial girou em torno de 3 pontos fundamentais. A caracterização de Panasonic do Brasil como fornecedora, a existência ou não de publicidade enganosa e a desconsideração da personalidade jurídica. No debate originário, nesse recurso especial, a discussão ficou adstrita à possibilidade, então, de uma sociedade brasileira vir a ser responsabilizada por custos decorrentes do conserto de equipamento da marca Panasonic adquirido no exterior de uma sociedade estrangeira. Isto é, no recurso especial, a Corte não decidiu expressamente sobre nenhum dos argumentos levantados pelo recorrente. De todos os votos, percebe-se apenas que o ministro relator abordou o tema pelo viés da incidência ou não da legislação brasileira, o que acabou afastando a incidência do CDC. Não houve, contudo, nenhum detalhamento dos critérios em que isso deveria ocorrer. E a questão só foi retomada no voto divergente da ação rescisória. No segundo ponto, se percebe que a própria natureza da questão indenizatória pretendida fica um pouco turva. O tema é sempre abordado do ponto de vista de responsabilização de Panasonic do Brasil, mas a fundamentação acaba sendo a do vício. E aí pode-se abrir um debate, efetivamente, justamente de se tratar de vício do produto, se tratar efetivamente de uma discussão sobre garantia contratual, ou, por outro lado, sobre um fato do produto, em que a fundamentação já não seria do artigo 12, seria do artigo 18. Nenhum dos ministros aborda essa questão diretamente. Em terceiro lugar, a questão propriamente da publicidade enganosa. O ministro relator do recurso especial entendeu que não teria ocorrido nenhum tipo de publicidade enganosa. Mas esse ponto ele acaba abrindo uma discussão que é justamente da expectativa do consumidor. E aí a gente pode pensar que talvez não se fosse propriamente publicidade enganosa, mas algum outro tipo de tutela de confiança. E por fim, eles abordam também a questão da desconsideração da personalidade jurídica. E esse ponto, aliás, só aparece no voto de desempate no recurso especial do ministro Rui Rosado de Aguiar, e ainda de forma indireta. Ele diz que seria caso de aplicação, mas não era necessário. E ele faz presumir ali uma solidariedade. Talvez então o ponto fosse outro, de como responsabilizar uma sociedade brasileira em razão de um produto adquirido no exterior, mas que tem a mesma marca daquele que é vendido no território nacional. Todo esse debate vai depois repercutir em decisões posteriores, basicamente em 2 pontos fundamentais. O primeiro, da teoria da aparência, que bebe inclusive de alguns dos argumentos que foram relacionados com a lógica da publicidade enganosa e do risco empresarial que estão inseridos no recurso especial. E também a da solidariedade no grupo empresarial, que bebe alguns dos argumentos utilizados na discussão sobre desconsideração da personalidade jurídica. Hoje a jurisprudência da STJ tem outros casos que dão um passo além do caso Panasonic. Eu cito 3 deles: o caso Yahoo, o caso Meliá e o caso Sony. Nos 2 primeiros, se tratam efetivamente de situações bastante internacionalizadas,
E aqui a teoria da aparência ganha muita repercussão para a responsabilização da empresa brasileira. No caso Sony, o produto era inclusive vendido no Brasil, e de volta a sociedade empresarial brasileira é responsabilizada, mesmo que com um argumento de marca internacionalmente reconhecido. Perceba-se então que o caso Panasonic traz desdobramentos extremamente interessantes para serem analisados do ponto de vista jurídico.